Olá, seja bem-vindo a 88,7 FM Jovem Pan Blumenau, de Blumenau para todo o Vale Europeu, e também você que nos acompanha pelo youtube.com/Jovem Pan Blumenau, tem todo esse conteúdo de Blumenau, de Santa Catarina para o Brasil e de qualquer lugar do mundo. E hoje, agora no ano de 2023, a gente está trazendo aqui nos estúdios de podcast da Jovem Pan, Thiago Reitz, que é sócio e diretor comercial da Fader, que é uma empresa que trabalha com internacionalização de marca, com comércio exterior e também questão de importação e exportação. E principalmente ele é comentarista do Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan 88,7 FM, além de uma vasta experiência no ramo de internacionalização, com passagens por grandes empresas e sendo responsável pela internacionalização da marca Dudalina. E estamos recebendo ele aqui para falar sobre eventos, sobre o mercado global, mas também sobre a NRF, que aconteceu no início desse ano de 2023 em Nova York, numa parceria entre a Fader e o Sebrae de Santa Catarina, que levou uma missão e teve também eventos paralelos exclusivos. O bate-papo de hoje é muito bom para você se inspirar e reconhecer como seu negócio tem potencial. Thiago, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan. Obrigado novamente pela oportunidade, né? Sempre é muito bom estar aqui com vocês. E, enfim, eu acho que temos aí um tema bem interessante para compartilhar com todos os ouvintes. A NRF, né? Conseguimos ali, voltamos faz 2 semanas de Nova York com conhecimento na bagagem tremendo para a gente passar aí para todas as empresas. Até paralela a isso, já antecipando, no dia 2/3 a gente vai ter um pós-NRF em Pomerode, em parceria com o Sebrae de Santa Catarina, com todas as CDLs da região. Então CDLs de Pomerode, Indaial, Rio dos Cedros, Timbó, Blumenau, enfim, que vai trazer um pouco do conhecimento e a gente dividir isso com todos os participantes dessa palestra. Então vai ser bem legal. Mas voltando um pouco, a NRF na verdade é o maior evento de varejo do mundo. Esse ano foi a 113ª edição e eu posso dizer que, né, pelos números, foi uma das maiores que ocorreram. A gente sabe que há 2 anos, né, vem tendo de forma online e presencial reduzida, e esse ano tiveram 180 painéis com palestras, e essas palestras foram com nomes renomados, né, profissionais renomados mundiais. Então tivemos aí o CEO da Target, que é uma das maiores empresas dos Estados Unidos, a Macy's e assim por diante. Até teve o presidente da Havaianas. Fizeram um painel com o presidente da Havaianas para falar um pouco da experiência de varejo da Havaianas no mundo inteiro. E tiveram mais de 1.000 expositores, levando todas as tendências de software, tecnologia para esse segmento de varejo. Thiago, a gente sabe que você, como empreendedor, como empresário, teve uma experiência, um DNA dentro da indústria. E teve esse trabalho de internacionalizar a marca de uma indústria para o mercado de varejo global. Isso. E além disso, com a experiência dentro da Fader, vocês trabalham com várias empresas fazendo essas representações, fazendo essas ligações. Por que um evento como a NRF é importante para que empresários, industriais e varejistas conheçam? O que diferencia essa imersão de eu estar no meu mundo, Blumenau, Santa Catarina, e fazer o conhecimento de uma feira em Nova York? Legal, essa pergunta é bem válida. Eu me lembro que quando eu estava à frente da Dudalina, quando a gente iniciou todo o processo de internacionalização e abrimos mais de 50 lojas fora, eu tive a oportunidade em 2013 de ir na NRF. E lá a gente viu uma tecnologia que hoje é o básico, né? Que era uma câmera contador de fluxo de pessoas dentro da loja, para entender quanto tempo ela ficava dentro da loja, quanto tempo ela ficava na frente da vitrine, quantas pessoas entravam na loja, quanto tempo essas pessoas ficavam na loja. Então era uma tecnologia assim, inovadora, que as empresas estavam buscando, que precisavam colocar nas lojas para entender, analisar dados, né? Hoje, isso é o básico. Né? Então, até ano passado, muito se falava de metaverso, muito a longo prazo, investimento alto. E esse ano, a lógica foi de eficiência.
Ou seja, eficiência a curto prazo, focado em resultado. E aí, como eu trago isso para nós aqui, para nossa realidade? É bem simples, tem um ponto que eles comentaram bastante, que é o básico, o simples é fundamental para a operação. Então, eu conseguir ter a eficiência na minha operação fazendo o básico, eu vou ter um resultado muito melhor. Até porque, por tudo que está acontecendo hoje, a inflação está alta, então, consequentemente, os juros reais estão altos, que, consequentemente, eu conseguir dinheiro do mercado está caro. Então, a aversão ao risco, os empresários têm que estar muito posto na mesa hoje em dia. E aí, o que eu trago para dentro hoje da realidade aqui do Brasil é isso. O que eu consigo, caminho a operação, colocar o cliente no centro e ter uma eficiência na operação. Consequentemente, eu vou ter um resultado mais satisfatório. Então, a loucura de eu ter um estoque alto, de ter fluxo de caixa, não ter fluxo de caixa, depender de investimento fora, de bancos, etc., isso está diminuindo pelo custo que isso acarreta na operação. Então, o que os empresários aqui têm que entender é isso. O simples e o básico é fundamental na operação. Colocando o cliente no centro, fidelizando o cliente, coletando e analisando dados do consumidor. E dentro das palestras, das exposições da NRF desse ano, então tem essa questão de ser o simples nas suas operações, mas eficiente. Exato. O que lhe chamou a atenção de vocês que lideraram a comitiva, essa missão aqui de catarinenses, mas o feedback que vocês tiveram das pessoas que foram pela primeira vez ou uma segunda vez, até comparando as edições? Não, foi muito bom. Assim, todos, até fizemos ali um comparativo de quem havia já participado de uma NRF, que grande parte não havia participado, ou só tinha viajado para Nova York, naquela experiência de entrar no varejo, estar entrando numa loja diferente, trazer algum conhecimento que eles viram lá para dentro da realidade deles aqui. Então, o que a gente tentou fazer ao máximo? Eles tiveram a liberdade, a gente fez uma curadoria de todas as palestras, porque são 180 e a gente não consegue participar de todas, porque muitos painéis acontecem simultâneos. Então eu tenho que escolher. Né? E os principais, obviamente, eram no começo da manhã que todo mundo poderia participar. Então a gente fez uma curadoria, passamos para eles e cada um adaptou na sua realidade. Eu sou comércio varejista desse segmento, eu sou indústria e comércio, etc. E aí logo após a gente fez 2 dias de visitas técnicas guiadas com a parceira nossa, que é a Lupe, que ela é sensacional, o conhecimento deles nos Estados Unidos e no varejo, em construção de marca. Então, a gente junto com a nossa equipe, a gente fez um cronograma de visitas técnicas a lojas específicas e pontos estratégicos para que os empresários pudessem colocar em prática, ver na prática o que estava sendo passado na NRF. Até eu dou como exemplo que teve o diretor global de experiência ao cliente da Lego, e ele falou muito a experiência que o cliente tem nas nossas lojas, seja física ou online. E aí a gente foi, de fato, levamos os empresários lá para entenderem essa dinâmica. Então eles conseguiram ver o que a Lego vem fazendo na prática. E aí logo após a gente fez, obviamente, um evento exclusivo, onde a gente fez uma curadoria aí de palestrantes e aí eu dou um exemplo, que teve o CEO, o diretor, de operações da Santa Lola, que hoje tem quase 300 lojas no Brasil, vem numa expansão enorme, trazer um pouco da realidade dele no Brasil e o que as tendências da NRF, que ele entendeu, ele vai conseguir colocar na prática. E aí a gente teve com o Marco da Stefanini, que é uma das principais empresas de software brasileira, internacionalizada. Tivemos a Drummond, que são assessores jurídicos, tributários para a operação nos Estados Unidos, a visão deles que eles estão tendo. Enfim, então tivemos algumas palestras para que no final o empresário olhasse e visse, ok, o que eu aprendi dentro dessa jornada de quase 10 dias e o que eu posso filtrar para colocar no meu negócio e ter um resultado mais satisfatório. Então isso foi, e aí a gente faz um acompanhamento com eles também, junto com o Sebrae, para um pós-NRF, para ver como é que eles também estão assimilando todas essas informações e colocando em prática.
Tiago, tive uma curiosidade. Quando você falou ali até das pessoas que participaram da NRF, tiveram algumas pessoas que fizeram viagens anteriores ao mercado norte-americano, naquela questão de um voo solo, de ver como funciona uma loja, buscar uma experiência, inspirações ali. As propostas são extremamente diferentes, de ter uma visita, uma consultoria técnica, alguém que entenda, e aquele voo solo. Mas nessa experiência sua e da Fader, de mercado global, quando a gente fala de varejo, hoje, quais são os 3 mercados de varejo que você fala assim, vale a pena conhecer e que estão à frente do mercado brasileiro? Legal. Eu acho que assim, ó, sempre, né, a gente fala que o mercado americano é um mercado, ele é o maior mercado consumidor do mundo e a gente entende que é um mercado referência mundial. Ou seja, o que acontece lá ele vai repercutir no mundo, seja em 1, 2, 3 ou 5 anos. Então, a experiência de varejo que todo empresário deve ter, se trabalha com comércio, é Estados Unidos. Já um outro mercado que a gente foca bastante é a Europa, para esse tipo de produto. Então, a Europa, colocando aí Itália, se eu falar no segmento têxtil, de moda, eu falo na Alemanha, a experiência até de supermercados e outras lojas, França, de cosméticos. Então eu tenho uma experiência diversificada de segmentos ali, mas a Europa sim é um movimento de pesquisa de mercado para o varejo. Então são 2 mercados que a gente identifica que são mercados desenvolvidos nessa questão e o que é lançado lá vai repercutir no mundo a posterior, né? E aí vai depender muito da velocidade. Hoje, com a globalização, né, é muito mais rápido esse movimento. Então, muitas empresas aqui do Brasil, às vezes, vai para os Estados Unidos, olham uma tendência, aplica aqui no Brasil do jeito, né, que eles entendem, ou adaptam para o mercado e, às vezes, tem um resultado extremamente interessante. Então, eu acredito que esses dois grandes mercados. E, obviamente, quando a gente fala dos Estados Unidos, não é só Flórida, porque Flórida é um país à parte, né? Que a gente que é muito latino, muito brasileiro. Mas se eu vou para uma Califórnia, que aí tu tem toda aquela região que tem um varejo diversificado, e eu vou para Nova York, que é o centro do mundo, e aí eu vejo desde lojas, por exemplo, de móveis que é sensacional, a experiência que eu entro lá, ou eu pego um Starbucks Reserva, que é uma experiência de café ali, não é só uma cafeteria, mas eu tenho uma experiência para tomar um café ou comer, ou eu vou para uma loja da Lego, ou eu vou para uma loja da Macy's. Enfim, acho que são experiências que são agregadoras no nosso negócio, principalmente aqui no Brasil. E falando, quando a gente vê, às vezes a gente fala agora de mercado asiático e mercado africano, né? Eles, dentro desse paralelo, eles não estão numa vantagem, então, de experiência no varejo. Eles mais valem, então, o investimento do brasileiro não buscar experiência, mas investir lá? Eu acho que sim. Assim, a Ásia, em específico, o Japão é uma referência. Eu colocaria como uma referência também. Porque lá é um mundo à parte. Eu já tive a oportunidade de ir para o Japão, passar uma temporada lá no Japão. E realmente é uma experiência totalmente diferente. É diferente de eu ir para a China. O Japão é algo mais desenvolto, mais desenvolvido, tecnologias aplicadas no negócio. Então é bem legal. Quando eu falo de China, tem o varejo pujante lá, né? Tá crescendo. Mas assim, empresas brasileiras irem para lá só se eu tiver um diferencial competitivo muito grande. Para eu abrir lá, né, e poder ganhar o mercado. Porque eu preciso adaptar o meu produto, muitas vezes. Né? Um produto diferente. Às vezes o mercado brasileiro consome tanto que aí eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho equipe, eu não tenho estrutura para poder aplicar isso lá para fora. E a África, eu sempre digo, tem a oportunidade, a gente faz negócio em alguns países da África. Também abri, na época do Dalina, algumas lojas lá na África e eu vi que ali tem um mercado muito interessante. Tudo que é novidade funciona lá, porque eles importam tudo. E eu digo não só produto, conhecimento também. Então eles são muito fechados por ser um país tipicamente subdesenvolvido. Então não tem aquela, como a gente que viaja o mundo inteiro, né,
trazendo conhecimento para lá, aplicando. Então a África é uma terra de oportunidade, mas ao mesmo tempo o risco, né, e a dificuldade de entrar é muito grande, porque tem suas particularidades de países. Mas eu acredito que a África do Sul, que é um dos países mais desenvolvendo da África, tem um mercado extremamente interessante. O varejo, tu vê shoppings que é de níveis internacionais lá, lojas, marcas, né, trazendo essa experiência de marca de outros países para lá, então é bem interessante. E uma pergunta, voltando um pouquinho da NRF, que você falou de metaverso, e nesse ano de 2023 a gente viu agora uma readequação das Big Techs. Exato. Ali que estão se reestruturando, entendendo o mundo pós-pandemia. Como é que o varejo, e aí você tendo essa missão global, essa visão de NRF, vê a questão da venda online com a venda do varejo normal, que a gente chamaria do off, o físico? Isso é bem legal, porque assim, ó, todo mundo falava, o varejo físico vai acabar, o varejo físico vai acabar. Não vai acabar. E agora, né, pós-pandemia, a gente entendeu que não vai acabar. A população, né, o povo em geral, ele está voltando de novo, ele quer ter experiência dentro da loja. Então, o que está acontecendo? As empresas estão investindo em multicanalidade, omnichannel. Eu preciso estar no online, eu preciso estar no físico. E como eu agrego valor nessas duas operações? Porque hoje o online está muito caro. Então, como eu consigo captar o meu cliente da melhor maneira possível no físico para o digital? Qual é a experiência que eu tenho na loja física que eu posso levar para o digital? E o que eu posso agregar nos dois canais? E hoje a logística também está muito cara, então a loja física ela também se torna não só uma experiência para o cliente lá, mas também uma parte logística. Eu compro online e pego na loja. A gente pode ver hoje aqui no Brasil, às vezes até farmácia, né? Eu compro lá online, vou lá, pego na farmácia mais próxima de casa. Ou eu vou lá, pego um produto lá numa loja tal, porque eu comprei online e tenho estoque lá, omnichannel. Então, a integração desses canais e a eficiência nesse negócio fazem com que as empresas tenham um resultado muito melhor. Dentro dessas missões, a gente falou no início do nosso bate-papo aqui, a gente foi desenvolvendo. Alguém que está nos acompanhando, seja pela Jovem Pan ou pelo YouTube aqui da Jovem Pan, deve pensar assim, eu vou fazer uma viagem internacional, onde eu vou ter palestras, visitas, mas eu tenho uma dificuldade na língua estrangeira, no inglês. As missões, elas são assistidas assim por tradutores, como é que funciona, até para a pessoa ficar confortável e poder buscar isso, não ser uma barreira. Não, bem legal. A gente tem, né, tanto a equipe técnica com relação às visitas técnicas, às palestras, o conhecimento, e a gente tem também as traduções simultâneas, seja numa visita guiada, ou seja numa palestra, ou seja num encontro e tal. Então a gente prepara o ambiente para que o empresário ele se sinta confortável e busque o máximo de informação possível. Não fala inglês, não tem problema. A gente tem a solução. Você vai estar com uma equipe assistida para te auxiliar no que tu precisar. Então, toda a missão a gente tem esse foco, né, de dar segurança ao empresário, né, em algumas gaps que ele não tem ou que ele se sinta inseguro, mas a gente tenta assistir no máximo possível. E uma última pergunta, você como é uma pessoa que tem essa vivência de internacionalização, de importação e exportação, quando está circulando por Blumenau, Vale Europeu, Santa Catarina, você vai enxergando uma indústria, um comércio e vai vendo o potencial. A gente falou um pouquinho sobre a questão da internet, que quebrou barreiras, a questão logística e também da possibilidade de mercados internacionais. Com essa união do Sebrae, da Fader e de ter potenciais aqui em Santa Catarina, Vale Europeu e Blumenau, o pequeno negócio, ele tem a possibilidade de estudar e de buscar uma consultoria para enxergar o que ele pode oferecer para o mundo e o que ele pode receber do mundo? Com certeza. O programa Go to Market ele é muito nesse sentido.
tem uma agenda assim, de conhecimento com vários temas específicos ao longo do ano inteiro. Além disso, tem os workshops que são adicionais para o segmento em específico. Então tem o cervejeiro, tem o moveleiro, tem o de maquinário. Então ele, além de agregar conhecimento, não só na exportação, mas na importação, ele também tem a possibilidade de buscar consultorias estratégicas para o negócio dele, né, internacional. E ainda com subsídio. Então fica muito mais fácil ele conseguir, junto com os consultores do Sebrae, esse conhecimento e ainda com um custo subsidiado. Então, para uma empresa que muitas vezes não tem o recurso ali, ou ele está usando o recurso para outro fim, né? Muitas vezes aqui para o crescimento da produção dele, do mercado brasileiro, etc., ele tem a oportunidade de investir no mercado internacional, que às vezes ele tem realmente o potencial, mas com subsídio, e aí ele pula uma barreira, ou a gente encurta esse caminho. Eu pensava em investir lá na frente. Não. Calma aí, a gente consegue encurtar isso daqui. Tu tem produto, tu tem serviço, vamos buscar a internacionalização do teu negócio. Tá aqui, esses daqui são os meios. Então, esse encurtamento de possibilidades é o que faz esse programa ser um sucesso. E aí vem uma pergunta para a gente até deixar essa conexão com as pessoas que estão nos acompanhando. A Fader, a gente sabe da sede em Blumenau. Qual é a estrutura que ela está hoje e como as pessoas podem buscar esse contato com vocês? Legal. A Fader hoje ela tem 26 anos. A gente foca no comércio exterior como um todo. Então a gente faz importação, a gente faz exportação, a gente faz a parte toda de serviço. Empresas que precisam documentar operacional logístico, a gente acaba fazendo tudo. Esse é um core do nosso negócio. Além disso, a gente tem uma área um departamento comercial grande, para não dizer uma das maiores aqui da região. A gente é um dos maiores comerciais exportadoras do sul do país, em volumes absolutos de exportação. E a gente tem a parte de consultoria, que são essas parcerias que nós temos com instituições. No caso, aqui, né, esse exemplo com o Sebrae. E aí a Fader, além disso, a gente abriu agora um departamento de missões e uma educação financeira, que é um dos outros grupos que a gente está, uma das outras empresas no grupo que a gente está fazendo, que é o Get Global Academy, que é levar esse mindset global para as empresas, né? Ou para as pessoas que muitas vezes não têm o conhecimento do mercado internacional e querem ter inputs importantes, práticos. Esse é o foco da nossa nova empresa, uma startup que a gente está iniciando. Então, e aí, né, todo mundo pode acompanhar a gente nas mídias sociais, né, que é a Fader Internacional, ou na minha mídia, né, que é o Thiago Heitz, que ali eu também acabo postando algumas coisas. Sou um pouco tímido com relação a isso, mas aí eu tô aprendendo a lidar. Ainda não consigo falar na frente da câmera, tá? Mas vai bem. Até lá na NRF, a gente, Thiago, tu precisa fazer... Não me faz. Gravei 1, 2, 3, 4 vezes, mas não foi. Então tem a Sabrina, que é uma funcionária excepcional nossa, então ela vem desenvolvendo isso, ela é melhor do que eu nesse sentido. Mas eu vejo que por tudo que está acontecendo no mundo, essa globalização, né, o mercado internacional ele tem que estar hoje como parte do planejamento estratégico das empresas. Perfeito. E aí a gente está ali para auxiliar no que eles precisarem. Perfeito. Thiago, o assunto é vasto, porque é um mundo todo, são continentes, são experiências, são histórias. Eu queria agradecer a sua participação aqui na Jovem Pan, nessa participação. Óbvio que, lembrando, né, pessoal, o Thiago Heitz, como sócio, diretor comercial da Fader, está aí sempre fazendo as missões, os trabalhos, desenvolvendo. E aqui na Jovem Pan está toda terça-feira dentro do Jornal da Manhã da Jovem Pan 88,7 FM, falando sobre as tendências globais, sobre o mercado internacional, sobre cases de sucesso e também cases que às vezes
deram errado no primeiro momento, mas que foi um aprendizado e exemplos para outros empreendedores no Minuto Get Global. Então a gente convida você sempre a acompanhar. Thiago, brigadão pela sua participação, pelo tempo disponível e parabéns aí pela história, pelo sucesso da empresa e o seu profissional aí e principalmente pela disposição de poder compartilhar conhecimento com os ouvintes da Jovem Pan. Eu que agradeço a oportunidade, né? E estar aqui na Jovem Pan Blumenau, para mim é um privilégio e uma honra estar aqui com vocês para levar esse conhecimento para todos os ouvintes. Obrigado. Gente, aproveito para reforçar. Sigam o Thiago Reitz nas redes sociais, é muito bacana que ele tem essa parte profissional, mas também uma parte pessoal que traz experiências que ele aplica no dia a dia do negócio dele e dos parceiros. Então é muito bacana. E também da Fader, que tem um banco de conhecimento excelente e está ali de forma acessível para todo mundo. Beleza? Siga na Jovem Pan em 88,7 FM e você que está no YouTube sabe que aqui embaixo tem várias coisinhas para você comentar, compartilhar e consumir o nosso conteúdo. Valeu!